que eu tenho visto um pastor levando um ensinamento aí totalmente anátema para o povo, totalmente levando o povo a cair da graça. Um ensino que tem um pastor aí levando, que faz o povo desprezar o sacrifício de Cristo, que faz o sacrifício de Cristo ser nada. Tem um pastor aí na plataforma do Kawai, que ele fala muito dos irmãos que não estão submissos ao sistema religioso. Ele chama de desigrejado. E ele prega a seguinte forma: olha o que ele ensina, olha o conceito que ele estabelece para o critério da salvação. Esse pastor está aí nas plataformas do Kawai, pregando contra aqueles que não são submissos ao sistema, que foram libertos, que não se submetem mais à escravidão do sistema, ao qual ele chama de desigrejado. Esse pastor aí na plataforma do Kawai, ele chama os irmãos que não se submetem à escravidão do homem dentro de instituição, porque Cristo nos libertou para viver o evangelho, uma vida livre de servir a Deus no reino de Deus, não dentro de instituição igreja, dentro da determinação das regras e ordenança dos homens. Aí, os irmãos que não se submetem a ser escravo do sistema, esse pastor, ele chama os irmãos de desigrejado. E sabe o que ele está dizendo, o que ele está pregando aí nos seus vídeos que ele publica aí no Kawai? Que os irmãos que não estão dentro de uma igreja sobre a autoridade de um pastor, líder da denominação, não é salvo, não pode se salvar, não faz parte do povo de Deus, não é a igreja de Cristo. Ele diz que os irmãos, para poder ser salvos, tem que estar dentro de uma igreja, dentro de uma submissão a um pastor, a um líder. Isso aí é ele que diz, irmão. Isso aí é um ensino maldito. Por isso que eu estou aqui refutando. Por isso que eu estou aqui para trazer o esclarecimento e denunciar esse erro, essa mentira que esse pastor tem pregado aí. Isso é o que ele quer, porque ele com certeza ele tem um povo dentro de um quadrado onde ele chama de igreja, e esse povo está submisso a ele. E ele quer que esse povo continue pregando essa mentira. Por isso que ele prega isso. Porque se ele fosse verdadeiramente um homem chamado para pregar a verdade do evangelho, ele não pregava isso, ele não ensinava isso ao povo, ele não levava o povo a desprezar o sacrifício de Cristo. Porque esse ensino, essa ideia, esse conceito leva o sacrifício de Cristo a ser nada. O cara só é salvo se estiver dentro de uma igreja, submisso à liderança de um homem, dentro de uma instituição religiosa. Aí ele convida as pessoas a observar isso e condena todos aqueles que falam o contrário. Ele diz que é herege, ele diz que é do diabo, porque está dizendo o povo que não é para estar dentro de igreja. Não, mas Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja. Jesus não ensinou a ninguém que para ser salvo tem que estar dentro de uma igreja. Jesus não ensinou a ninguém que tem que estar submisso a dentro de uma instituição religiosa, no cabresto do homem, não. O que Jesus ensinou foi: quem crê em mim será salvo. Quem ouvir a minha palavra e guardar está firme na rocha. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é prudente. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é bem-aventurado. Quem crê em mim será salvo, não é quem está dentro da igreja. Jesus nunca orientou os seus discípulos a estar submisso, escravizado dentro de uma instituição, no cabresto do homem. Quando Jesus levantou o homem, deu uma simbologia de pastor para estar no meio da congregação, foi para instruir e orientar na edificação do ensino. Não foi para o pastor ser sobre a igreja. O pastor Jesus não levantou sobre a igreja. Ele levantou homens capacitados a quem ele vocacionou para o ministério da palavra, do ensino. Ele colocou esses homens entre a igreja, não sobre a igreja. Deu para entender? O pastor, ele não está sobre a igreja, ele não é o autoridade, o soberano, o cara máximo da congregação. O pastor é um membro também, onde tem que estar submisso à cabeça que é Cristo. Ele está entre a igreja, em nosso meio, aquele que destaca-se com um dom, com a vocação para ensinar, ministrar a palavra no ensino, na doutrina, na correção, na orientação. Isso é um dom, isso é uma vocação que Deus deu a homens para a edificação do corpo, que é a congregação, que não é a igreja, é a instituição. A congregação é o ajuntamento dos santos, que são membros que formam o corpo de Cristo, igreja. Não é ministério, instituição de homem. Deu para entender? E esse pastor fica pregando isso, irmão, aqui na plataforma do Kawai, que se alguém não estiver dentro de uma igreja, instituição, ministério, não vai ser salvo. Ele fala dessa mesma forma. É que eu não quero mais expor ninguém, não estou aqui para trabalhar combate contra a pessoa. Eu estou aqui para refutar, combater contra os ensinos errados que as pessoas trazem contra a verdade do evangelho de Jesus, levando o povo a cair da graça, sem acreditar nesses ensinos malditos que esses homens estão dando dentro das igrejas. Meu trabalho é esse,
refutar, corrigir, repreender, instruir a sã doutrina para que todos que possam crer sejam salvos e libertos desse engano, dessa mentira, que muitos estão vivendo dentro dessas igrejas, seguindo esses homens que não têm compromisso com o reino de Deus. Eles querem que seu reino, sua instituição funcione bem, dando lucro e rendendo a ele causa de ganho que eles têm. Eles não estão preocupados em se expor, em se desgastar para levar o ensino, a instrução e formar discípulos para Cristo. Eles querem formar discípulos de suas igrejas, veneradores e adoradores e devotos às suas igrejas, às suas instituições, para se submeter à liderança não de Cristo, mas a deles dentro das igrejas, aonde eles querem ser autoridade soberana no meio do povo de Deus. Não, pastor não foi colocado sobre a igreja, ele é colocado entre a igreja, e pastor é um homem que Deus deu o dom, a vocação para instruir e ensinar. O que ele tem é responsabilidade e compromisso, não autoridade sobre ninguém. Deu para entender? Todos nós estamos na autoridade de Cristo, que é a cabeça. Nós temos a palavra, todos nós temos a autoridade para repreender quem não andar com certo, quem não andar conforme a verdade do Evangelho. Nós temos a autoridade, cada um de nós que estamos na palavra, temos a autoridade para repreender e corrigir todo aquele que não anda diretamente na verdade do Evangelho, seja pastor ou quem for, porque a autoridade da igreja é Cristo, a sua palavra, a quem nós devemos estar submissos sem questionar. Amém? Então é isso aí, gente. Cuidado aí com o que você ouve aí por esses homens que dizem que é pastor, ensinando vocês a cair da graça, porque o cara pregar, dizer que quem não estiver dentro de uma igreja não é salvo, é fazer do sacrifício de Cristo nada, é desprezar o que Cristo fez para salvar o homem. Não foi a igreja que Cristo deixou para o homem estar dentro dela para ser salvo. Foi a morte dele, que foi o único meio que Deus operou para que nós, miseráveis pecadores, condenados, julgados, sentenciados ao inferno, encontrasse de Deus o perdão, a salvação, a absolvição e a justificação para ser livre e ter a promessa de ir para o céu. Mas não é dentro de igreja, é através de Jesus, guardando e perseverando na sua palavra. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho, nada além da verdade.